Bom, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar agora o último conjunto de tema dentro da disciplina de farmacologia, e é a parte de cardíaco. Então, na parte de cardíaco, nós vamos avaliar ou estudar vários medicamentos que atuam no sistema cardíaco para o controle das doenças cardíacas em si. O primeiro tópico será a regulação do volume, e a gente iniciará a discussão com os medicamentos diuréticos, que é uma classe específica que atua sobre os rins. Então, a hemostasia do volume, do tônus vascular, da hemostasia tanto do volume como do tônus vascular, a quantidade de líquido que a gente tem nos vasos ou fora dele, e a contração, né, o tônus dos vasos que estão envolvidos, vão garantir o quê? Uma perfusão adequada dos tecidos, de modo que você tenha uma renovação. O líquido intersticial sai do leito vascular, nos capilares, e depois ele é retomado, com as diferenças entre as pressões hidrostáticas e as pressões oncóticas, tanto no interior do vaso, quanto no interstício. Quando você tem alguma desregulação nesse processo, você faz o quê? Você vai ter o edema. Então, se você tiver tanto um tônus muito relaxado ou um volume, uma saída muito grande de volume do interior do vaso para o interstício, vai favorecer a formação dos. Para que a gente usa os diuréticos? Tratamento. Hipertensão, aí vem, esse é o mais fácil, né? Mas depois vem as outras que são mais complicadas, que é a insuficiência cardíaca, que ocorre muito acúmulo de líquido no interstício, cirrose, que é a falência hepática, e a síndrome nefrótica em problemas renais. É, fármacos quais são esses fármacos? Eles são divididos em grupos. Cinco grupos. Inibidores da anidrase carbônica, diuréticos osmóticos, diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos e diuréticos do ducto coletor, ou mais popularmente conhecidos como poupadores de potássio. Porque os anteriores, eles tendem a causar perda de potássio, e esses que atuam no ducto coletor, eles poupam potássio. Aqui eu tenho a representação do néfron, né, de um néfron, né, e ele tem várias partes. A primeira que eu destaco é o tubo, aqui você tem a filtração glomerular, a cápsula de Baum, né, aqui, então, o glomérulo está aqui, então você tem a filtração de tudo, exceto proteína, todos os componentes do plasma, exceto proteínas nesta cápsula de Baum aqui, que é no glomérulo. E na primeira parte você tem o quê? O túbulo contorcido proximal. Olha, acompanhe ele aqui, ó. Túbulo contorcido proximal, está até contorcido aqui. Ele faz a reabsorção de muita água, eletrólitos, né, extremamente ativos. As células têm bastante produção de ATP via, esqueci o nome, mitocôndrias, não é, ricas em mitocôndrias. E nesta primeira porção, a gente tem a atuação dos inibidores da anidrase carbônica. Então, vamos estar mexendo com parte de bicarbonato aí. A segunda, na sequência, você tem o túbulo contorcido proximal, e aqui a gente tem a alça de Henle. Então, essa alça de Henle, você vai ter a ação do quê? Dos diuréticos de alça, principalmente no ramo ascendente, que é nesse ramo mais distal aqui, tá? Então, eles vão estar inibindo a reabsorção de sódio nessas regiões. Dando continuidade ao caminho aqui do néfron, nós chegamos à terceira parte, que é o túbulo contorcido distal. Observem que ele é após a alça de Henle, e aí aqui é o local de ação dos diuréticos tiazídicos. Então, os diuréticos tiazídicos, eles estão nesta parte do túbulo contorcido distal. E por último, esse túbulo contorcido distal desemboca
chega no ducto coletor. No ducto coletor, nós vamos ter a ação dos diuréticos poupadores de potássio. E aqui você já tem a formação da urina, embora também tenha bastante reabsorção de sódio, você também ainda está já com, houve praticamente toda a reabsorção de outros nutrientes que foram filtrados no início. Então, para cada região, você tem um grupo de medicamentos. Então, túbulo contorcido proximal, inibidores da anidrase carbônica. Túbulo alça de Henle, diuréticos de alça, esse ficou fácil. Diuréticos tiazídicos no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, os diuréticos poupadores de potássio. Aqui a legenda para vocês estudarem, né? Os inibidores da anidrase carbônica, vamos começar por eles, né? Eles atuam, como a gente falou, no túbulo contorcido proximal. O que ele faz? Esse sistema é responsável pela reabsorção de sódio, que é o que nós queremos bloquear, e de bicarbonato, do íon bicarbonato que está no lume. Então, o íon bicarbonato está aqui no lume, ó, HCO3. Ele está separado, então por isso que ele está na forma iônica. Naturalmente, ele vai formar o ácido carbônico, H2CO3, e com a ação da anidrase carbônica 4, ele é convertido em gás carbônico e água. Gás carbônico, retomando os conceitos de cinética, ele é lipossolúvel. Se ele é lipossolúvel, ele atravessa livremente as membranas e vai para o interior da célula, onde nós vamos ter outra enzima, anidrase carbônica 2, que vai formar o ácido carbônico novamente, que nesse pH ele é dissociado em bicarbonato e no próton. O próton, ele é devolvido para o lúmen intersticial com a reabsorção de íon sódio. E o bicarbonato tem uma bomba do outro lado que vai mandar ele para a corrente sanguínea aqui, com essa troca aqui de sódio e a bomba de sódio, potássio, ATPase. Então, ele é um transportador. Então, você reabsorve bicarbonato para o plasma, né? Então, e excreta hidrogênio, que é o próton, mas com a reabsorção de sódio. Então, aqui você tem, eu falei trocador, peço desculpa, né? O trocador é a bomba de sódio e potássio, que é 2 potássio e 3 sódios, e aí isso aqui favorece a reabsorção. Para você reabsorver 3 bicarbonato, você precisa tanto dela, reabsorvendo o sódio, que veio aqui do lume, quanto também essa bomba funcionando aqui. A acetazolamida, ela inibe o quê? Essas enzimas aqui. Então, se eu bloqueio esta atividade, deixa eu ver se eu troco por um risco aqui. Se eu bloquear a atividade destas enzimas, o que vai acontecer? O bicarbonato será absorvido? Não. Então, eu vou aumentar a quantidade de bicarbonato no lumen. E o que vai acontecer com o pH? O pH vai reduzir. Então, eu vou reduzir, minto. O pH vai aumentar da urina e no sangue você vai ter uma redução do pH. Então, deixa eu diminuir aqui. Então, eu vou aumentar bicarbonato aqui e diminuir bicarbonato não vai caber. CO3. Bicarbonato na circulação sanguínea. Então, isso vai resultar o quê? Uma acidose metabólica, vocês viram lá na bioquímica, né? Uma acidose metabólica junto com uma alcalinização urinária. Então, o sangue vai ficar mais ácido, vai baixar o pH, enquanto que a urina. O uso dessa anidrase carbônica, dos inibidores da anidrase carbônica, está mais relacionado com a alteração do pH do que como realmente
diurético, porque a ação diurética dele é relativamente baixa. Então, ele tem um efeito mais agudo, mas o uso crônico já não tem tanto efeito terapêutico. Os inibidores da anidrase carbônica, eles impedem a reabsorção de sódio e de bicarbonato, então são esses dois aqui, né? Você tem uma inibição reversível não competitiva da anidrase carbônica no citoplasma e da anidrase carbônica 4 no lúmen. Então, observem que ela tem alguns tipos diferentes entre elas. É uma redução aguda do volume, como eu comentei, e você tem uma suprarregulação compensatória, por isso que o efeito é agudo, depois ele vai ser modulado. Você reabsorve o bicarbonato e aumenta a reabsorção nas partes distais. Então, nos segmentos distais do túbulo, você ainda tem, dos túbulos e do néfro em si, você vai ter a reabsorção desse sódio que não foi reabsorvido inicialmente. Então, o efeito final vai ser um fraco efeito terapêutico para reduzir a reabsorção de sódio. Alguns usos clínicos da cetazolamida, né? Mal-estar das montanhas quando você vai para os Andes, insuficiência cardíaca, epilepsia e hipoglaucoma. Glaucoma, esses dois medicamentos, eles são muito utilizados no tratamento do glaucoma, brinzolamida e dorzalamida, embora a cetazolamida também tenha ação também tem apresentação para versão colírio. Eventos adversos. Acidose metabólica, por quê? Porque aumentou a reabsorção, diminui a reabsorção de íons bicarbonato. Reações adversas a sulfonalamidas. Se vocês observarem a estrutura química dos inibidores da anidrase carbônica, eles são muito similares às sulfas. Na verdade, tem os mesmos anéis, né? Então, as sulfas têm essa característica de causar hipersensibilidade, então ele também vai causar diarreia, zumbido, náuseas e vômitos. Passando agora para os diuréticos osmóticos, são diuréticos que eles atraem água para ele. Osmose é o movimento da água. Eles não têm a capacidade de serem reabsorvidos. Então, após eles serem filtrados no glomérulo e permanecerem no ultrafiltrado ali, eles não conseguem ser reabsorvidos ao longo do néfron. E aí, o que eles vão fazer? Como eles são osmóticos, eles vão reter água no interior do lúmen, no lúmen renal ali, no lúmen do néfron, e aí você vai aumentar a força osmótica intraluminal e reter água e aumentar a eliminação de água. Uso clínico, principalmente quando você tem esse aumento da pressão intracraniana ou intraocular. Aguda, uso é só em hospital, tem que ser por via endovenosa, porque senão eles não são absorvidos no trato gastrointestinal. Os eventos adversos, aí a gente tem vários aqui, entre eles acidose metabólica, tromboflebite, convulsões, edema pulmonar e desequilíbrio hídrico. No Brasil, que eu encontrei, só existe o registro do manitol, mas nos outros países também é usado ureia, isosorbida e glicerina. Cuidado, essa isosorbida aqui não é o dinitrato de isosorbido, tá? Então prestem atenção que ela é diferente. E glicerina são os diuréticos osmóticos utilizados nesse tratamento aqui. Diuréticos de alça, do ramo ascendente espesso, então é daquela parte mais distal dos diuréticos de alça. Essa região é responsável por grande reabsorção de sódio e cloreto, e também desses íons aqui, cálcio e magnésio. Como ocorre isso? Vamos lá ver? Você tem o quê? O lúmen, aqui à sua esquerda, e a membrana basolateral, então vasos sanguíneos à direita. Existe nessa região esse transportador NKCC2, que ele faz o quê? Ele cotransporta sódio
cloreto, 2 cloreto e 1 potássio. Ele faz essa reabsorção e aí você tem o sódio que entrou aqui sendo eliminado para cá, reabsorvido. Minto. E aí você tem, troca, né, que é um trocador, com 2 potássio sendo. Como vai aumentar a concentração de potássio aqui, existe um transportador que vai fazer o quê? Ele vai mandar o potássio excedente para o lúmen, então ele vai estar com maior quantidade de potássio aqui, reabsorver o sódio, né? E o cloreto, que foi o outro que entrou aqui, ele é transportado para o sangue. Então, basicamente, a gente tem o que? A reabsorção de sódio. O sódio, ele vai fazer o quê? Ele vai estar mais, foi reabsorvido. Os íons, esses íons, eles já são transportados o quê? Junto com a água e com o diferencial de potencial entre a membrana basolateral e o lúmen. Então, a diferença de carga junto com o arraste de água, você vai fazer a reabsorção desses íons, cálcio, magnésio e sódio, desta parte mais do lúmen para o interior. A furosemida é um dos fármacos, o exemplo mais, que vai atuar inibindo este transportador aqui. Então, como mecanismo, vou ler, inibição irreversível inibição reversível e competitiva do transportador de sódio, potássio, 2-cloreto, NKCC2, alguns livros têm outro nome, então esse nome não é tão relevante, vocês vão achar outros, na membrana apical luminal das células dos ramos ascendentes da alça de Henle. Aqui o mecanismo de ação delas, né, explicando a figura. Uso clínico. Esses medicamentos, eles têm grande uso clínico em associações, principalmente, para o tratamento de hipertensão e edema. Edema é muito comum você ver nas prescrições em hospitais. O nome comercial da furosemida é Lasix. Então, Lasix, quantas vezes eu vi essa prescrição para crianças mesmo, principalmente os que estão internados em UTI. Edema pulmonar agudo e edema associado, insuficiência cardíaca, cirrose e disfunção renal. Aí vem, por que ele é usado para tratar hipercalcemia e hiperpotassemia? Por quê? Lembrem aqui o mecanismo? Ele não faz a reabsorção de cálcio e magnésio? Se eu bloquear, o que vai acontecer com a reabsorção disso aqui? Isso aqui também vai reduzir. Então, eu vou aumentar a excreção de cálcio e magnésio também junto com o íon sódio. Eventos adversos que vão estar causando hipotensão, se a concentração for alta, pancreatite, alcalose com concentração de volume, ototoxicidade, esse é um evento importante, em doses mais altas você pode lesionar o sistema auditivo, hipopotassemia, aí o mecanismo a gente já explica. Ai, maridos, né? Hipopotassemia, hiperuricemia, hipomagnesemia, cãibra, cefaleia, visão turva. Então, às vezes a gente quer baixar aqui magnésio e cálcio, mas a gente pode estar concentrando esses problemas também. A perda de potássio, ela é importante no sentido de você ter uma perda de potássio mesmo. Então, aí, por que eles causam essa perda de potássio? Nas porções distais do túbulo, se você chega a muita concentração de sódio nas porções distais, lá no ducto coletor, o que acontece? Você vai ter um aumento da secreção de potássio e íons e prótons. E esse aumento da
hipoposição de potássio, você vai ter uma hipopotassemia junto com uma alcalose metabólica. Por isso que a gente observa esses efeitos. Eu vou avançar até o slide dos desenhos que representa o ducto coletor. Aqui, você tem, no ducto coletor, existe o transporte normal do sódio. Como funciona a reabsorção de sódio no ducto coletor? Você tem o sódio aqui, e você existe este transportador de canais de sódio aqui. Então, se você chega muito sódio, ele não é um transporte ativo direto, ele vai ter sódio, ele vai reabsorver. Para eu reabsorver sódio e funcionar esse processo aqui, a bomba de sódio e potássio, a TPase, você vai ter que ter o quê? Para reabsorver sódio, você tem que eliminar potássio. E aí existe um transportador que vai eliminar potássio. Por isso que, se chegar altas quantidades de sódio no ducto coletor, você vai ter essa reabsorção. E ao ter essa reabsorção, você tem que eliminar potássio, justificando lá a perda de potássio significativa dos diuréticos de alça. Os diuréticos de alça, eles têm essa característica, assim, a alça de Henle, ela é responsável pela maior parte da absorção de sódio de todo o sistema renal. Diuréticos tiazídicos, desculpa, gente. Os diuréticos tiazídicos, eles atuam no túbulo contorcido distal. Então, você tem o quê? Hidroclorotiazida como representante, e aí onde você tem o quê? Você tem um transportador aqui de sódio cloreto ativo, né, que ele vai estar reabsorvendo sódio e cloro aqui junto com o fluxo aqui, né, o fluxo vetorial. E junto também existe uma porção que reabsorve cálcio. Então, essa reabsorção de cálcio também ocorre no túbulo contorcido distal. Então, a hidroclorotiazida tem como mecanismo inibir a reabsorção do sódio, cloreto de sódio, e é um antagonista competitivo do transportador de sódio cloreto na membrana das células apicais. Apicais significa que está na parte do lumen, onde você tem a formação do ultrafiltrado da urina, de toda a parte, a formação da urina. Aqui é o mecanismo de ação, para vocês olharem a legenda da figura. Uso clínico, hipertensão é o de primeira escolha no tratamento da hipertensão, mas ela é muito mais utilizada também nos tratamentos de edemas. Eventos adversos, arritmias cardíacas, hipotensão, vasculite, fotossensibilidade, hiperglicemia, hiperuricemia, dispepsia, cefaleia, visão turva e hipotência. Então, você tem uma gama de efeitos adversos, ou ela não é um potente diurético, por quê? Porque nessa porção, todo o sódio já foi reabsorvido, ou quase todo o sódio já foi reabsorvido nas porções anteriores, ou seja, no túbulo contorcido proximal e na alça. Então, você tem essa característica. Também causa hipopotassemia e alcalose metabólica em si. Medicamentos, além da hidroclorotiazida, nós temos a bendroflumethiazida, politiazida, clortalidona, metazolona e indapamida. Então, essa clortalidona é muito dispensada no SUS, eu me recordo que ela faz parte da Rename, e ela tem um mecanismo de ação um pouquinho, uma cinética um pouquinho mais longa, se não me engano, ela é administrada a cada 2 dias. A relação do cálcio, esse transportador aqui, ó, que existe aqui, o que acontece? Ele também atua nessa parte. Então, ele promove o quê? Reabsorção do cálcio. Então, essa reabsorção do cálcio pode ser uma maneira de você reduzir a hipercalciúria, né, o aumento de cálcio na urina em pacientes que têm litíase renal, né, nefrolitíase, ou seja, cálculos renais.
pode prevenir o desenvolvimento desses cálculos no organismo. O aumento da expressão desses canais, eles são na membrana luminal e do permutador de sódio e potássio na membrana basolateral, também você vai ter esse processo aí que vai facilitar. E por último, né, do ducto coletor, os diuréticos do ducto coletor, eles vão estar atuando em dois locais principais. Recordando, o sódio que chega aqui, ele é reabsorvido pelos canais de sódio, que vai ser reabsorvido para a membrana basolateral. E a eliminação de potássio por consequência aqui. Amilorida e triantereno, eles atuam o quê? Bloqueando essa reabsorção aqui. Então, você bloqueia esse transportador, indiretamente você bloqueia todo o sistema seguinte. Já a espirulactona e plerenona, espirulactona acho que é a mais famosa aí no processo, você tem o que? Elas inibem a aldosterona. O que a aldosterona faz? Aldosterona. Então, vamos lá. Aqui eu tenho aldosterona. A aldosterona, ela se liga ao seu receptor de mineralocorticoide. Esse é um receptor intracelular, que ele vai, quer dizer, intracelular, mas ele vai migrar para o núcleo. E aí, no núcleo, ele vai ativar a transcrição do quê? A transcrição desse receptor, que faz a reabsorção de sódio, e da bomba de sódio potássio ATPase. Então, o que acontece? É um mecanismo um pouquinho mais demorado, mas se eu aumento a expressão de receptores, o que eu vou conseguir? Maior reabsorção de sódio. Então, esse é o efeito da aldosterona. Então, a espirulactona, ela vai bloquear o quê? Ela vai bloquear o receptor. Se ele não funciona, eu não vou ter o aumento dessa expressão desses receptores. Então, espirulactona e plerenona são antagonistas da aldosterona por meio de sua ligação ao receptor mineralocorticoide, impedindo sua translocação nuclear e, por si, o aumento da expressão do transportador de sódio e da sódio-potássio ATPase. Aqui o mecanismo de ação para vocês lerem e os detalhes. O uso clínico, ele é muito utilizado, todos eles. O efeito diurético é leve se for usado em monoterapia, porém, raramente eles são utilizados em monoterapia. Normalmente, eles vêm associados com outros diuréticos. Mas, professor, associa dois diuréticos, dois da mesma classe? Os diuréticos em si, como eles têm locais de ações distintos no nefro, então você pode associar desde que sejam mecanismos diferentes. Eles são indicados para situações de hiperaldosteronismo, como a CIT e cirrose, onde você tem a produção muito da aldosterona. Então, é para bloquear o sistema dele mesmo. A milorida triantereno atuam, são antagonistas competitivos dos receptores de sódio, e espironolactona e plerenona são antagonistas da aldosterona. Eventos adversos. Diferente dos demais, ele pode causar hiperpotassemia. Por quê? Porque você não tem a eliminação do potássio e acidose metabólica. Espironolactona causa reação cruzada com receptor androgênico, causando ginecomastia em homens e impotência. Esse medicamento, principalmente espirulactona, ele tem um uso muito significativo na insuficiência cardíaca. Então, é normal você ver o aumento das mamas nos homens, normal, assim, faz parte do efeito adverso, dos pacientes com insuficiência cardíaca por causa do uso de espironolactona. Aqui, para a gente ter uma ideia de dose diária e de intervalo de doses, aqui, bom, primeiro vamos relembrar quais são as classes, né? Aqui nós temos vários diuréticos. Quem que é a hidroclorotiazida é o quê? É um diurético tiazídico.
que atua no túbulo contorcido distal. Clortalidona junto. Furosemida é um diurético de alça que atua no ramo ascendente da alça de Henle. Espironolactona são esses três últimos são os poupadores de potássio, atuam no ducto coletor. Espironolactona é antagonista dos receptores de aldosterona. Triantereno e amilorida são bloqueadores dos canais de sódio do ducto coletor. A clortalidona em si, ela pode ser administrada a cada 2 dias, ela tem essa característica, embora também tenha administração diária. Aqui um resumo novamente das áreas, né, que atuam. A cetazolamida é aquele inibidor da anidrase carbônica, ela atua no túbulo contorcido proximal, impede a reabsorção de íon bicarbonato, e aí você também tem a redução da reabsorção dos íons sódio. Depois você tem o que? Furosemida aqui, que vai estar atuando junto com butenamida, torcemida e acetácrino, é um diurético de alça, então ele vai estar reduzindo a reabsorção de sódio. Os diuréticos tiazídicos, aqui eu não colocou, hidroclorotiazida é um dos exemplos, inibe a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal. Esses três aqui, eles causam perda de potássio, então você pode aumentar a perda de potássio, e isso tem um efeito tóxico para o sistema cardíaco, quando você baixa a concentração de potássio. Por quê? Porque todos eles resultam em aumento da carga de sódio que chega no ducto coletor. Espironolactona, amilorida e triantereno são os inibidores, são os diuréticos poupadores de potássio que atuam no ducto coletor, sendo que espironolactona, ela atua inibindo a ligação da aldosterona ao seu receptor, enquanto a amilorida e trianterena, eles bloqueiam os canais de sódio. Todos esses 4 aqui atuam no ducto coletor e, como que chama? Eles reduzem a reabsorção de, reduzem a perda de potássio, certo? Muito obrigada. Hehe.